Boa noite, irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por tua boa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: não matarás. Amém? Irmãos, esse mandamento, talvez se você perguntar rapidamente para as pessoas, de cada 1000 pessoas, fala um mandamento, de bate pronto, um dos primeiros vai ser lembrado, é não matarás. Agora, o que acontece? O tradutor, quando traduziu não matarás, ele não conseguiu expressar o que o original em hebraico quer dizer. A melhor tradução aqui seria: não cometerás homicídio, assassinato. E por que eu estou abrindo a palavra logo dessa maneira? Porque na própria Bíblia nós vamos ver Deus, na tomada da terra prometida, mandando executar um juízo de morte sobre aquelas cidades impenitentes, que, entre outras coisas, faziam sacrifícios humanos a crianças. Então veja, por que é importante dizer isso? Lembra, os 10 mandamentos tiveram sua vigência na lei. Porém, eles foram gravados na nova aliança no nosso coração. Além disso, 9 deles são citados diretamente, e o 4º mandamento, que é o sábado, traz o ensino que Jesus, até do sábado, é o Senhor. Ele é o nosso sábado. Nós vimos esse mandamento na nossa última palavra. Então, o que acontece? Como que é a relação do cristão, nova aliança, com os 10 mandamentos? É uma relação de princípio. Sempre que eu olho um mandamento, aquele mandamento protege algo. Por exemplo, o primeiro mandamento, ele aponta para a exclusividade de Deus. Só existe um único e verdadeiro Deus. Segundo mandamento, ele aponta para como eu adoro esse Deus, sem fazer imagem de escultura. Entendeu? Aí tem o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Aí vem o mandamento do sábado, o quê? De você trabalhar 6 dias e reservar um dia para descanso e para culto. Então, cada mandamento aqui, ele vai proteger algo. Esse mandamento, ele vai proteger a questão da vida. E a maneira de usá-lo hoje é sempre buscando o princípio de preservação da vida. E por que que ele é um mandamento tão importante? Veja, desde o livro do Gênesis eu noto que o ser humano caído tem uma inclinação para matar. O ser humano caído, sempre que abandonado ao seu próprio desejo, derrama sangue. E muitas vezes sangue inocente. Aí você nota por que a necessidade do mandamento. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 9. Gênesis 9. Lembrando que para os 10 mandamentos nós temos feito uma pregação expositiva temática, usando vários versículos, que não é o hábito de nossa igreja. Nossa igreja prega expositivamente, expondo o texto inteiro. Mas como eu quero demonstrar para os irmãos a teologia completa, então nós temos que fazer uso de vários textos, tentando extrair o significado de cada um. Gênesis 9, versículo 5 diz assim: certamente, é Deus falando, tá? Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem,
e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Veja que interessante. Quando as águas do dilúvio abaixam, acontece que muitos chamam de aliança noética. O sinal dessa aliança noética, qual que é? O arco-íris do céu. Todas as vezes que eu vejo o arco-íris no céu, o que eu tenho que lembrar? Que Deus fez uma aliança conosco, que nunca mais destruiria o mundo por águas do dilúvio. Essa aliança vale até hoje. Tanto é que até hoje eu vejo o arco-íris. Só que Deus não fala apenas isso. Primeira coisa que Deus vai fazer, Ele vai autorizar o consumo de carne. Se você lembrar, no mundo pré-diluviano, no Jardim do Éden, eles comiam da erva, não há registro de que eles comiam carne. Por quê? Porque provavelmente a atmosfera pré-diluviana era diferente. A Terra não tinha essa concepção como nós temos hoje. Tem uma série de explicações para isso. E se você quiser conhecer melhor, você entra no canal da nossa igreja, entra na exposição em Gênesis e estuda esse assunto, está tudo lá. Mas uma das primeiras coisas que Deus faz é liberar o consumo de carne, orientando para comer. E como Ele faz? Ele fala, a carne com seu sangue, não comereis. Porque a vida está no sangue. Lembra que eu expliquei que sangue não é alimento? E que dentro do possível você tem que evitar alimentos com sangue, que no seu preparo usam sangue vivo, que não estava falando do sangue da picanha, do sangue da carne mal passada, que aquilo nem sangue é, aquilo é o líquido da carne. Estava falando de alimentos como o chouriço, o sarapatel, que são feitos com sangue vivo, a galinha molho pardo, que é feita com sangue vivo. Entendeu? Então, nós entendemos de maneira, não como lei, mas de maneira prudente, que é bom você evitar o consumo de sangue. Entendeu? Porém, Deus não para aí. Ele fala, olha, de todo animal que derramar o sangue do homem, de todo ser humano que derramar, eu vou requerer o sangue. O que Deus está colocando aqui? Deus está colocando o princípio da pena de morte. E aí você fala, nossa, mas pastor, não estou entendendo. Deus falando de esperança, mandando repovoar a terra. Um animal de cada espécie foi salvo. Falando que nunca mais vai destruir. O que essa passagem sobre homicídio está fazendo aqui? Você tem que analisar o contexto. E o contexto pré-diluviano era muito ruim. Por quê? Porque o pecado, ao entrar no coração do homem, transformou o homem numa máquina de matar. Olha que interessante, lá nos primórdios da existência humana, antes do dilúvio, a gente já vê o homem entrar em profunda corrupção. Mesmo o livro do Gênesis, capítulo 4. Aí você vai começar a entender por que Deus deu essa ordem. E da onde que Moisés também tirou a questão do não matarás? Gênesis 4, versículo 4. Não, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja que interessante. Nós não sabemos como, mas Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, eles trouxeram sacrifício a Deus. Abel sacrificou um animal. A Bíblia não registra de onde ele tirou essa informação. Mas o modelo de sacrifício já estava lá. Qual foi o primeiro animal sacrificado por Deus? Quando Adão e Eva pecaram, se cobriram com roupas de folha. O que Deus fez?
Ele matou um animal, retirou a pele e fez uma roupa, apontando para o sistema sacrificial que iria ser desenvolvido por toda a Bíblia e culminar no sacrifício perfeito feito por Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Entenderam? Aí o que acontece? Caim e Abel trouxeram. Deus se atentou para o sacrifício de Abel. Por quê? Porque Deus gostava muito de carne? Não, o texto não fala. Pela narrativa, você vai ver que o coração de Caim estava errado. Olha que interessante. Versículo 5. Não, versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. A explicação. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu teu semblante? Olha o 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha que interessante. Deus não fala, o seu sacrifício for bom. Deus fala, se você agir bem, se você tiver um coração correto ao me adorar. Agora, se você não tiver, o pecado está à porta. Cabe a você dominar. Nos ensinando o quê? Todas as vezes que eu estou diante da prática do pecado, eu tenho uma escolha clara, nítida e responsável de não pecar. Ah, mas o pastor é calvinista que diz que Deus determina todas as coisas? Sim, mas isso é uma história. Como que Deus determina o nosso pecado? É muito simples, ele autoriza, basta ele tirar a mão. Se Deus, vou falar por mim, se Deus me entregar o meu próprio desejo, a minha própria natureza, eu vou pecar de minuto a minuto. Mas como o Espírito do Senhor que habita em mim me capacita a toda boa obra, pela graça dele, eu consigo me dominar. E o pecado passa a ser um acidente na minha vida. Deus não é autor do pecado. Basta ele tirar a mão. Lembra que Davi orava no Salmo da seguinte forma: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Aí em outros salmos, não me abandone ao meu próprio desejo. Lembrando que o Espírito Santo na Antiga Aliança era temporário, para os profetas e alguns reis. Na Nova Aliança, o Espírito Santo é o selo da promessa, a garantia da salvação. Mas você vê, Deus fala, cabe a você dominá-lo. Olha o que Caim vai fazer. Versículo 8. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu próprio irmão Abel, e o matou. Olha que interessante. Aí, olha o 10. Deus falando com Caim. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Quer dizer, Deus já naquela época, antes do dilúvio, cobra o assassinato. Por quê? Porque o homem é a coroa da criação de Deus. É o auge. É a coisa mais sublime. Nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então isso aqui vem do Gênesis. Já muito recente. Agora, olha que interessante. Mesmo capítulo 4, versículo 23. Diz assim. E disse Lameque era descendente de Caim, tá? As suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar.
porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha que interessante. A violência não apenas continuou, ela aumentou. Lameque, o primeiro bígamo conhecido da história, ele teve 2 mulheres. Um homem pisou ele, um jovem pisou o pé dele, ele matou o jovem. Olha a desproporção. E antes disso ele já tinha cometido outro homicídio. Olha que interessante. Mostrando que o pecado está no coração do homem. Não apenas isso. Olha que interessante o que o versículo 21 diz. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noemá. O que acontece? Lameque teve filhos com Ada e Zilá. Um desses filhos foi Jabal, ele criou gado, está no versículo anterior. Mostrando que os homens já estavam em desobediência a Deus, consumindo o gado. Não apenas isso, o outro foi artífice e construiu instrumentos musicais. Um gênio. Irmão, se você for ver o trabalho de um luthier, o luthier é um fabricante de instrumentos musicais. É um trabalho extremamente complexo. O que os teólogos perguntam é como esse camarada nessa época conseguiu construir instrumentos musicais. Nós não sabemos. Aquela história de um homenzinho quebrando uma pedra com um pedaço de osso não está nas páginas da Bíblia. Sabe? E olha que interessante, o irmão dele trabalhava com metais. E aqui eu vou fazer uso dos ensinamentos do saudoso irmão Adalto Lourenço, um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, muito competente na área científica. E ele nos mostra que aqueles homens conseguiram fazer ligas de metal que só puderam ser repetidas do século XIX. Mais de 4.000 anos, 5.000 anos depois. Não tinha forno que fazia isso. Esses fornos só foram inventados pelo homem moderno, 1800 e lá vai pedrinha. Porque olha que interessante, deixei até marcado na minha Bíblia, o ponto de fusão do ferro é 1.600 graus. Como que esse camarada fez um forno que chegou a 1.600 graus? Nós não sabemos. A Bíblia não informa. Não apenas isso. Como que Noé construiu o maior barco que foi conhecido até o século XIX? Nós não sabemos. São pequenos gênios. Que ferramentas que eles usaram? Qual foi esse forno? Para fabricar armas, eu deixei anotado aqui, é uma liga de cobre, zinco e bronze, numa precisão muito exata. Da onde eles tiraram a informação? Nós não sabemos. Existe uma informação apócrifa de um livro não canônico. Mas como é um livro não canônico, eu não posso usar e tem que tomar muito cuidado com livros não canônicos. Mas acho que cabe a citação. Existe o tão famoso hoje em dia livro de Enoque. E nesse livro de Enoque fala que anjos caídos transferiram conhecimento para a geração pré-diluviana. Só que veja, irmãos, eu não tenho como provar na Bíblia, então eu não posso considerar isso. Mas fica o registro aqui, que pode ser que no vídeo na internet se ouça algo.
Então, para você saber que aquilo é uma informação não bíblica. Então, para nós, ela não vale. Agora, essa informação aqui eu posso inferir do texto. Como que ele chegou nesse ponto? E olha que interessante. Para que eu uso metal? Para construir lança, espada, escudo. O que eles estavam buscando aqui? A arte da guerra. Ah, pastor, como você sabe? A Bíblia explica a Bíblia. Gênesis 6. Vamos lá. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Olha o 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de toda a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Vamos começar de trás para frente. A minha Bíblia diz o seguinte, que Deus não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. Só que nós acabamos de ler que a Bíblia falou que Deus se arrependeu. E aí, quem está mentindo? Não, boa pergunta, Carlino. Irmãos, Deus usa figuras de linguagem humanas. É o chamado a antropopatia. Antropo é homem. O que Deus está querendo dizer? Que ele mudou o seu plano em relação ao homem, por causa da maldade humana. Aí ele usa o termo se arrependeu. Para que você entenda, não é que Deus está assim, ai, me arrependi de ter feito o homem. É uma mudança de direção. Por quê? O texto explica um juízo contra a maldade humana. Então, todas as vezes que você vê Deus se arrependeu, é que aquilo é uma direção nova no plano de Deus. Não é que Deus é que nem a gente, ai, estou arrependido de ter vindo hoje. Esse pastor está falando muita besteira. Entendeu? Não é isso. É simplesmente uma nova aplicação, uma nova direção, um novo desdobramento. Normalmente é uma citação de juízo. O homem começou a praticar maldade. Esses valentes aqui são os famosos Giborim. Giborim é uma designação para o gênero masculino. Heróis de fama. A dúvida no texto aqui é quem eram esses filhos de Deus. Existem 4 vertentes ortodoxas diferentes. Todas são bíblicas, todas têm base bíblica, mas nós não temos certeza de nenhuma delas. Filhos de Deus aqui podem ser anjos caídos que de alguma forma coabitaram com as mulheres. Filhos de Deus aqui podem ser os descendentes de Sete, que se misturaram com os descendentes de Caim. Filhos de Deus podem ser esses valentes, os Giborim. E filhos de Deus também pode ser uma situação onde o sacerdote incorporado de uma entidade demoníaca realizou sexo ritualístico e prostituição cultural. E dessa relação antinatural vieram os valentes. Irmão, sexo ritualístico é realizado até hoje. Na maioria das religiões de feitiçaria, o médium incorporado tem relação sexual com uma pessoa. Isso é a coisa mais comum que tem. No Brasil acontece aos milhares durante a semana.
Milhares, eu tenho certeza da palavra que eu estou falando. Sexo ritualístico. Então, as 4 vertentes podem ser viáveis. Particularmente, eu acho que a primeira, que diz que os filhos de Deus são anjos caídos, é boa. E que a última, que fala de sexo ritualístico, também é boa. São as minhas preferidas. Porém, todas elas têm problemas. Mas a nossa palavra aqui não é sobre isso. Se você quiser ver o estudo completo, canal da igreja, Gênesis 6. Tem umas 3 palavras sobre isso lá. Entendeu? O foco aqui, a violência, se espalhou pela terra. Isso mostra porque que Deus, na saída da arca, deu uma ordem. Ó, eu vou passar a requerer o sangue. Quem derramar o sangue do homem, o sangue dele vai ser derramado pelo homem. Deus institui a pena de morte. Entendeu por que a tradução de não matarás é correta segundo o hebraico original? Não cometerás homicídio, não assassinarás. Porque o próprio Deus manda matar o homicida. Ah, pastor, não acredito. Vamos ver, a Bíblia explica a Bíblia. Livro. Antes temos que passar por um outro texto. Gênesis 10. Vamos lá. Vão ter que ser 2 palavras sobre não matarás. Gênesis 10, versículo 8. Diz assim: E Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E Rezém entre Nínive e Calá. Essa é a grande cidade. Olha que interessante. Veio o dilúvio. Acabou a maldade? A Bíblia fala que Noé era puro em suas gerações. Só que um dos filhos de Noé teve um filho chamado Cuxi. Um desses filhos teve um camarada chamado Nimrode, que se tornou poderoso caçador. Poderoso caçador diante de Deus era um caçador contrário a Deus. A tradição histórica judaica ensina o seguinte, que Nimrode viajava de cidade em cidade, destruía tudo e levava todo mundo como escravo. De que Nimrode foi o primeiro ditador pós-diluviano. Pelo fruto, Babel, você percebe que ele não era flor que se encheira. O que eu estou mostrando aqui? O problema do assassinato está na natureza pecaminosa do homem. Porém, cabe ao homem fazer como Caim. O pecado jaz à tua porta. Cabe a ti dominar. O Caim não dominou. Desobedeceu. Então nós temos uma responsabilidade de preservação da vida. Nunca esqueça disso. Sempre. Na ética cristã. O cristão é pró-vida. Na nossa última palavra sobre os 10 mandamentos, nós vamos ver as questões. Por exemplo, uma mãe, o cristão é contra o aborto, nós vamos ver isso no nosso estudo. Porém, uma mãe que está numa gravidez trompária, onde o feto se desenvolve nas suas trompas, e o desenvolvimento desse feto vai matar a mãe, na ética cristã, nesses casos pode haver a possibilidade de aborto, por causa do risco de vida da mãe, entendeu? Existem hierarquias. Lembra aquele caso? Estamos parados aqui no fim do culto. Aí 2 jovens brigam. Um dos jovens saca uma arma
e atira no outro por causa do tráfico. Aí o outro ferido sai correndo e entra aqui no terreno da igreja para se abrigar. E aí o outro jovem armado vem aqui na porta da igreja. Aí na porta da igreja estou parado, eu, o irmão Carlino e o irmão James, conversando. E aí o cara fala, onde é que está ele? Aí você responde, eu sou crente, eu não minto, ele acabou de entrar aqui, pega ele. É isso que você faz? Não, você vai falar, ih rapaz, saiu correndo lá para baixo. Por quê? Porque o princípio de preservação da vida, dentro da ética cristã, é superior ao princípio de falar a verdade sempre. Exemplos bíblicos. Raabe, a prostituta. A Bíblia elogiou a atitude de Raabe. Raabe está no panteão da fé, Hebreus 11. Raabe não apenas mentiu, ela traiu seu povo. Segundo os filmes modernos, a pior espécie de pessoa. Mas na ética de Deus, ela está na galeria da fé. Por quê? Porque a fé em Deus é superior a você falar a verdade sempre. Ela mentiu para preservar o povo de Deus e para a vontade de Deus se cumprir. Entenderam? Isso tem um nome, aprendi na teologia. Absolutismo hierárquico. Olha que nome bonito, nós vamos aprender isso na prática, sem esse nome tão difícil. Nós vamos ver na nossa última palavra aqui. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Vamos entrar agora no próprio Pentateuco, livro do Êxodo, capítulo 22. Êxodo 22, eu acho que eu tô com o meu ouvido um pouquinho tampado. Eu acho que eu estou falando alto. Vou abaixar, está muito alta a minha voz? Não? Ah, então tá bom. Acho que é o ventilador, então. Êxodo 22, irmãos. Na Bíblia existe uma coisa chamada revelação progressiva. Todas as teologias vão avançando na Bíblia. É o que nós vamos começar a fazer agora. Para compreender melhor o não cometerás homicídio. Amém? Então vamos lá, Êxodo capítulo 22, versículo 2. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido sob o seu furto. Qual que é a questão aqui? O ladrão vai cometer um furto à noite. E aí o dono da casa acorda. E para tentar defender a casa, por causa do escuro, ele mata o ladrão. Se tiver de noite, ele não é culpado. Se tiver de dia, que ele podia ver o ladrão, ele é culpado desse sangue, entendeu? O que Deus começa a estabelecer aqui? Um princípio tão precioso para o cristão, o princípio da legítima defesa. Ele começa a ser estabelecido nesse texto. Outros textos vão mostrar que qualquer ferimento ou qualquer morte em legítima defesa não é computado como homicídio, foi legítima defesa. Por quê? Porque o princípio de preservação da vida que é dado para a pessoa como autodefesa vai levar ela a se defender. E na sua autodefesa pode acontecer a morte. Amém? Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Talvez os irmãos nunca notaram, mas a igreja brasileira, muitas vezes, é contrária à pena de morte, por causa do não matarás.
Mas eu vou demonstrar para os irmãos que quem criou a pena de morte é sustentada no Novo Testamento, desde que aplicada corretamente, foi Deus. Porque não é não matarás, é não cometerás homicídio. E a minha Bíblia diz, lá em Gênesis 9, na época de Noé, que quem cometeu homicídio vai receber pena de morte. Percebe? A Bíblia não pode falar contrário à Bíblia. Entendeu? Ao contrário, a Bíblia explica a Bíblia. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Números 35. Vai passar por Levítico, vai chegar em Números. Lembrando, sem pressa, vamos recordar a teologia. O livro do Êxodo tem os 10 mandamentos. Deuteronômio repete os 10 mandamentos. O Pentateuco explica os mandamentos e a lei de Deus. O Antigo Testamento mostra os mandamentos e a lei de Deus sendo aplicados. Entendeu? O Novo Testamento, Jesus, profeta, rei e sacerdote, o novo Moisés, legislador, ele amplia o Antigo Testamento. Entenderam? O Novo Testamento é bem mais pesado que o Antigo. O Antigo são 613 leis. O Novo Testamento tem 1006 ordenanças. É muito mais pesado. Nós vamos ver isso junto. O pessoal não fala, eu não creio no barbudão do Antigo Testamento. Que a turma pensa que o Deus do Antigo Testamento é um velho barbudão com um raio na mão pronto para jogar na terra. Não é essa caricatura que o pessoal tem? Ou o Deus Papai Noel, que é um velho com cara de bonzinho, barbudão, dizendo que pode tudo. Mantenha calma. Só que o meu Deus é o El Shaddai, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, cuja terra treme diante dos seus pés. E esse Deus decretou o seguinte, quem derramar o sangue do homem vai ser morto. Pesado, né? Pesado. Porque se você crê que Deus não vai mais destruir o mundo por dilúvio, e ele fez uma aliança para isso, você também tem que crer que o resto vale. É o texto todo. Percebe? Mas vamos seguir. Números 35, versículo 15. Diz assim: serão por refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se escolha aquele que matar alguém por engano. Irmãos, Deus criou as chamadas cidades de refúgio. Por quê? Porque havia na lei a figura do vingador de sangue. Só que olha o que o texto fala. Ele matou por engano. Nesses casos, o vingador de sangue não podia matar ele, que foi o chamado homicídio culposo, sem intenção de matar. Entendeu? Da mesma maneira, se 2 homens entrassem numa briga, e a mulher deles, estando grávida, entrasse para apartar a briga, e ela fosse golpeada, e por causa desse golpe ela entrasse em trabalho de parto, e a criança nascesse prematura e morresse, aquele homem envolvido na briga não podia ser culpado do sangue da criança, porque foi sem querer, ele não queria bater na mulher, a briga era entre os 2 homens. E ela foi se intrometer. Na sua tradução, esse texto está aborto.
Não é a melhor tradução, é parto prematuro. Sabe quando a mulher toma um susto e entra em parto? Os antigos sabem bem o que é isso. Hoje não é tão difundido. Entendeu? Mas é o mesmo caso. Homicídio culposo. Havia cidades de refúgio. Quando alguém mata por acidente, ela não pode ser morta por isso. Da mesma forma, existe na lei uma coisa chamada excludente de ilicitude. Nome bonito, hein? Hoje o pastor está inspirado. O que é? É o princípio da legítima defesa. Se você matar em legítima defesa, você não vai ser condenado. Agora, dentro do excludente de ilicitude, existe a lei da proporcionalidade. Sabe de onde foi tirada a lei da proporcionalidade? Da Bíblia. Dente por dente, olho por olho, dente por dente. Sabe o que esse versículo está querendo ensinar? Que a vingança nunca pode ser superior à ofensa. Não é, como interpreto por aí, se você me bater eu te arrebento. Está dizendo o seguinte, se na briga ferir um dente, a resposta, no máximo, você pode ferir um dente. Se na briga o teu olho foi ferido, não vai ser pena de morte, o teu olho vai ser ferido. Se você quebrou um braço, não vai ser pena de morte, o seu braço vai ser quebrado. Entendeu? Essa lei foi colocada para proteger. Porque naquela época era que nem Lameque, pisou no meu pé, eu matei. Percebe? Quanta besteira é falada em nome da Bíblia? Porque texto fora do contexto é pretexto. Já viu as pessoas que estão com sede de vingança? Olho por olho, dente por dente. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando da proporcionalidade. Entenderam? E aqui no caso, homicídio por engano, não pode ter pena. E aí vamos ao mesmo capítulo 35, versículo 19. Ó, o vingador de sangue... Ah não, vamos ler o 18. Tem que ler o 17 para dar contexto, perdão irmãos. Tem que ler o 16, perdão. Que eu marquei errado aqui. 16. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedrada, de que possa morrer, e morrer, homicida é. Certamente homicida morrerá. Ou se o ferir com instrumento de pau, que tiver na mão, de que possa morrer, e ele morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida. Encontrando, ó, está no imperativo, matá-lo-á. 20. Se também o empurrar com ódio, ou com mão e dentro, lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. O homicida é. O vingador de sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que o feriu e o vingador de sangue, segundo essas leis, e a congregação livrará o homicida na mão do vingador de sangue. Percebe? Homicídio culposo, homicídio doloso, com intenção de matar. Todas as nossas leis vêm do direito alemão. O direito alemão vem do direito romano, e o direito romano vem da Bíblia. Do Pentateuco é a base. Tem muito advogado ateu que conhece o Pentateuco de fora a fora. Melhor que muito crente. Entendeu? Então, o que acontece? O que eu aprendo? Vamos a algumas aplicações. Veja, Deus abomina o homicídio. E aqui,
Eu vou falar de um assunto que às vezes é um pouco delicado. Normalmente os crentes, eles têm problemas com filmes que apresentam sensualidade, erotismo exagerado, não é assim? Que aparece um nu. E a minha oração, a minha orientação é que você sim, tome cuidado com esses filmes. Porque eles podem contaminar a sua mente, não é coisa apropriada para cristão. A única mulher nua que um homem pode ver é sua esposa em Cristo. O único homem nu que uma mulher deve ver é o seu marido. Lógico, pode acontecer. Às vezes pode acontecer de se abrir um vídeo e acidentalmente aparecer um nu. Pode acontecer. Entendeu? Mas os crentes normalmente não têm problema com filme de ação. E o que é o filme de ação? É morte pura. É arrancar a cabeça, explodir a pessoa. Tem crente que assiste até filme de terror. Entendeu? Tem crente que perde tempo assistindo MMA. Eu já vi pastor falando, não vejo a hora de chegar à noite para ver a final do MMA. Irmãos, é sanguinário. Ah, pastor, mas e o esporte olímpico? O esporte olímpico é com protetor. Dificilmente você ouve dizer que um lutador olímpico sofreu algum problema. Eu mesmo tenho um amigo meu que é cliente, o irmão Sadraque, que ele é professor de Taekwondo, vice-campeão brasileiro de Taekwondo, que ele participa das lutas e dá aula na igreja, tudo, mas é com proteção, peitoral, luva, tudo protegido. Entendeu? É dada nota pelo golpe. Você vai na Olimpíada, luta greco-romana. Você vai ver, é o sumô. Você vai ver, é o judô. Ah, pode quebrar o braço? Veja, um corredor de 100 metros rasos, se tropicar 100 metros com barreira, vai quebrar mais que o braço. Entenderam? Mas tem toda a proteção. Agora eu pergunto, que graça tem ver um crente espancar o outro? Ver um crente não, ver um lutador espancar o outro, sem proteção. É uma coisa muito estranha. O que eu quero advertir, irmãos? Cuidado com os rudimentos do mundo. Cuidado com o que você vê outros crentes fazendo. Não é porque os outros crentes fazem que você pode fazer. A regra é Deus. O ser humano é feito em mais semelhança de Deus. Esses esportes são corrompidos. Filmes de ação é banalização da morte. Eu vi um filme que o cara grudava o outro no banco com cola. E para o cara se livrar da morte, ele teve que puxar arrancando a própria pele. É desumano. Entendeu? E tem crente assistindo isso achando legal. Então assim, cuidado. Lembra que o alvo da nossa igreja é buscar o alvo bíblico, que é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo e a sua imagem. Então, nós temos que buscar seguir aquilo que o apóstolo Paulo nos disse, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que serve para edificação, seja isso que ocupe o vosso coração. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus.